Graça e paz, minha gente. Que bênção estar aqui nesta noite, poder compartilhar mais uma vez numa formatura Cristolândia a palavra do Senhor. Quantas turmas aqui na igreja? 18ª, eu sei que contando as outras, mas aqui na igreja, acho que é a 10ª, né? Ou 9ª. Por aí. Desde 2014, nossa igreja tem hospedado o treinamento dos radicais Cristolândia e a gente se sente muito grato a Deus por poder participar dessa história, por poder participar daquilo que Deus está fazendo para resgatar vidas. Quando eu recebi um presente antes do culto, que foi, a Silvia foi ao meu gabinete. Silvia, fica de pé aí, para a gente dar uma salva de palmas para a Silvia, gente. Essa nossa garota propaganda de missões nacionais, né, daquilo que Deus fez na vida dela, glória a Deus. Né? Ela falou, pastor, que bom que eu fiquei mal de saúde, porque assim eu pude vir para cá. Senhor, cancelaram toda a minha agenda. Eu não passei muito bem e tal, e aí cancelaram toda a agenda, por isso que eu estou aqui. Né? Seja bem-vinda, Silvia, e que a sua saúde fique muito boa para você vir pregar aqui, você ter agenda para vir pregar aqui e compartilhar o que Jesus fez com você. Né? E ela falou, olha, tem gente que está se formando hoje aqui e que foi companheira minha lá na Cracolândia de São Paulo. É isso aí? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso e nós louvamos a Deus por isso. Queria agradecer a presença de todos os irmãos, de tantas igrejas aqui representadas, mas eu precisava destacar uma, pastor Arede, né? Que alugou um ônibus e saiu lá de Itaguaí para vir para cá. O pessoal de Itaguaí pode ficar de pé? E vamos dar uma salva de palmas, olha aqui, ó. Lá em cima, embaixo, sejam bem-vindos. Não é porque a igreja onde meu pai é pastor, não, mas é porque eles saíram de Itaguaí para vir para cá, né? Alugaram um ônibus para vir para cá, eles merecem essa distinção, não é verdade? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Marcos capítulo 1. Marcos 1, de 14 a 20. E vamos ler juntos, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, de 14 a 20, o chamado de Jesus. Estamos juntos? Amém? E bom, diz a palavra do Senhor que depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galileia e ali pregava, o tempo é agora. O reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem. E caminhando pela praia do Mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os, venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, sequer, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente eles deixaram seu pai Zebedeu, deixaram também o barco, deixaram também os empregados e o acompanharam. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma turma de radicais. Muito obrigado por aquilo que Tu estás fazendo nas Cracolândias do Brasil, por aquilo que Tu estás fazendo, ó Deus, junto aos ribeirinhos, aos sertanejos, ó Deus, e tantas outras frentes de atuação, Senhor, da Junta de Missões Nacionais. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que neste momento Tu ministres a Tua palavra aos nossos corações, Tu apliques aos nossos corações conforme nós precisamos receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Minha gente,
falando sobre esse texto, o Hernandes Dias Lopes diz que... ir adiante aqui. Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Ele chama pessoas para estarem com Ele, para participarem daquilo que Ele está fazendo. Daquilo que Ele está fazendo. Eu gosto muito daquela frase de Ana Alzira Nascimento, quando ela diz: Deus, não me deixe de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Não me deixe de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Por favor, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero estar dentro. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser um cooperador da Tua obra. Eu quero estar junto do Senhor, ajudando naquilo que estiver ao meu alcance. Eu quero me envolver com aquilo que Tu estás fazendo. Na verdade, a nossa realização pessoal depende disso. Na verdade, a nossa alegria depende disso. Na verdade, o bom aproveitamento da nossa vida, do nosso tempo, da nossa agenda, depende disso. Depende de estarmos, de fato, envolvidos com aquilo que Deus está fazendo. Porque quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus está fazendo, não estamos envolvidos, melhor dizendo, naquilo que Deus está fazendo, simplesmente a gente está jogando nosso tempo fora. Simples assim. Ele diz mais, que Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Os discípulos estavam trabalhando, consertando as redes, estavam se preparando para a próxima pescaria. Muito bem, Jesus os chamou e eles largaram o barco, largaram a sua empresa de pesca, largaram tudo, deixaram tudo para trás e o seguiram. A Vânia buzinou ali no meu ouvido a respeito do Francisco, o nosso Caetano Veloso. Deixou a engenharia da computação para ser radical. Você quer um compromisso radical melhor do que esse? Estava lá cursando faculdade, tudo caminhando para ser um engenheiro na área de computação, fazer uma atividade profissional maravilhosa, mas ouviu o chamado de Jesus, largou o barco, largou a rede, vou para o Rio de Janeiro passar 2 meses me preparando, depois mais 1 ano numa Cristolândia servindo. Jesus chama pessoas ocupadas. Jesus chama também pessoas humildes. Pessoas humildes. Pessoas simples. Aqueles homens pescadores eram iletrados. Eram pessoas muito simples, que simplesmente revolucionaram o mundo da sua época. Porque colocaram as suas vidas simples nas mãos do Senhor. Colocaram suas vidas nas mãos de Deus. Eu queria só lembrar a você que Deus é especialista em tratar com gente simples. Com gente que se coloca nas suas mãos e deixa que Ele use do jeito que Ele quer, da forma como Ele deseja, da forma como Ele quer realmente fazer. Jesus é especialista em pegar pessoas humildes e usá-las de maneira poderosa. A verdade é que pessoas comuns nas mãos de Deus podem ser usadas para coisas extraordinárias. Pessoas comuns nas mãos de Deus podem ser usadas por Deus para fins extraordinários. As pessoas humildes são aquelas que estão dispostas a aprender. Aprender primeiro com Jesus e com as pessoas que Jesus coloca ao nosso redor. As pessoas humildes estão dispostas a aprender com Deus, a aprender com as pessoas que Deus quiser usar para transmitir esse ensino. As pessoas humildes são aquelas dispostas a se submeter à sua liderança, são pessoas lideráveis, são pessoas que se colocam debaixo da autoridade daqueles que o Senhor colocou ao seu lado. As pessoas humildes não têm a menor dificuldade em lidar com a glória de Deus, elas estão sempre preocupadas em servir para que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. O Senhor chama para o seu trabalho pessoas humildes. Mas Ele nos chama também para seguir o seu exemplo. A primeira reflexão que eu queria deixar com vocês nessa noite é essa. Jesus nos chama para seguir o seu exemplo. Em tudo, Jesus deixou exemplo para os seus seguidores, em tudo. E Pedro, escrevendo na sua carta, no capítulo 2, verso 21, você pode ler ali comigo na tela?
Todos juntos? Para isso foste chamados, deixando-vos para que sigais os seus passos. Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos, para colocarmos os nossos pés nas suas pegadas ou nas suas pisadas. Jesus sempre esteve deixando o seu exemplo para os seus discípulos, e ele esteve, desses exemplos é que ele sempre esteve preocupado com as pessoas, fossem elas quais fossem. Ele nos deixou o exemplo de alguém comprometido com a missão. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, precisamos ir ao encontro das pessoas. Se queremos que a nossa geração nos reconheça como filhos de Deus, nós precisamos priorizar as pessoas, seguindo o modelo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Precisamos nos aproximar das pessoas, nos relacionar com elas e alcançá-las com a graça de Deus e transmitir a graça de Deus aos seus corações. Siga o exemplo de Jesus, radicais, sigam o exemplo de Jesus. Falei hoje de manhã que Jesus é o nosso modelo de ministério, em todos os sentidos. Olhem sempre para Ele, sempre para Ele. Jesus nos chama também para sermos transformados. Ele disse, venham a mim, sigam-me, porque eu tornarei vocês pescadores de gente. Eu vou ensinar vocês a pescar um outro tipo de pescado. Vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar pessoas. Eu farei que vos torneis pescadores de homens, pescadores de gente, de pessoas. O Senhor nos aceita como somos, porque Ele tem o poder transformador. Glória a Deus por isso. Naturalmente, nós não somos pescadores de homens, mas Ele nos transforma. Ele faz com que nós nos tornemos. Há muitas pessoas que dizem, pastor, mas eu não sei evangelizar. Vá até Jesus, ande com Ele, que Ele vai tornar você um pescador de gente. É só você caminhar com Jesus, é só você se aproximar de Jesus, é só você começar um relacionamento profundo com Jesus. O Senhor Jesus pegou Mateus, aquele que era um publicano, e o transformou num evangelista. O Senhor Jesus pegou Simão, que era inconstante, em alguns momentos até covarde, para tornar-se líder da igreja. Líder da igreja. Pegou o João, que era conhecido como filho do trovão, para transformar-se no apóstolo do amor. Aqueles iletrados pescadores haveriam de revolucionar o mundo da sua época. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Os instrumentos são frágeis, mas a mensagem é poderosa. Os pescadores são limitados, mas a pesca será gloriosa. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo em todos os tempos. Em todos os tempos. O ensino de Jesus não era limitado a uma sala de aula. O ensino de Jesus se estendia às ruas. Ele não era um mestre de banalidades, ele era um mestre dos mestres. Ele não transmitia simplesmente informações, mas ele transmitia vida. Vida às pessoas. Jesus andou com os discípulos, comeu com eles, socorreu esses discípulos em suas aflições, exortou os discípulos às suas dúvidas e questionamentos, encorajou-os nas suas fraquezas. Jesus não apenas os treinou com palavras, mas sobretudo com o seu exemplo de vida. Então, vá Jesus, vá Jesus. Outro detalhe importantíssimo nesse processo de transformação é que o Senhor Jesus nos chama para um relacionamento com Ele. O chamado de Jesus é para uma relação pessoal com Ele. Como nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas estão reduzindo o cristianismo à instituição. Hoje à tarde estava falando com uma pessoa que muita gente hoje confunde o cristianismo simplesmente com a instituição chamada igreja. Mas o que o cristianismo menos é a instituição. O que ele é, de fato, é um relacionamento com Cristo. É um relacionamento com Jesus. É um relacionamento com o Senhor.
E quando nós decidimos caminhar com o Senhor, quando nós decidimos seguir o Senhor de perto, ter um relacionamento profundo com Ele, somos transformados. Somos transformados de pescadores de peixes em pescadores de vidas, de pessoas. Somos transformados em vasos úteis a Ele, naquilo que Ele está fazendo no mundo para a transformação deste mundo, para a transformação desta realidade que nós estamos vivendo. Então, guarde isso no seu coração. Relacionamento com Deus precede o desempenho. A vida com Deus precede o trabalho para Deus. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Santidade pessoal precede o serviço cristão. Inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto e a causa pelo efeito. William Barclay diz que Jesus não disse aos pescadores: eu tenho um sistema teológico que gostaria de expor a vocês. Tenho algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem. Tenho um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Ele não disse nada disso, ele disse simplesmente: sigam-me. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. Em Marcos 3, verso 14, diz o texto que então designou 12 para que estivessem com ele. Se vocês decidirem estar com o Senhor, Ele vai fazer em vocês, através de vocês, tudo o que Ele quer. Para a glória dEle e para a salvação de muita gente. Estejam certos disso. Estejam certos disso. Jesus quer se relacionar conosco e o nosso ministério vai ser sempre fruto desse relacionamento. Andem com Jesus e deixem o resto por conta dEle. Andem com Jesus e deixem o resto por conta dEle. Em terceiro lugar, quando Jesus nos chama, Ele espera que nós venhamos a responder com prontidão. Imediatamente eles largaram as redes. Imediatamente eles largaram o barco. Imediatamente eles tomaram a decisão. E um dos problemas que nós vivemos, certamente, muitas vezes, é a questão de a gente adiar a decisão. A gente ouve o chamado do Senhor, mas a gente diz: Senhor, depois que eu terminar a faculdade, eu vou. Depois que eu fizer isso, eu vou. Depois que eu fizer aquilo outro, eu vou. Né? Eu tenho algumas coisas, alguns projetos pessoais e tal, e a vida vai passando. A vida vai passando. Jesus quer prontidão na obediência. Guarde aquela frase do Avery Willis, que diz que adiar a obediência também é desobediência. Adiar a obediência também é desobediência. Porque a gente pode até obedecer, mas não vai obedecer no tempo de Deus. No tempo que Ele mandou, na hora que Ele mandou, na hora exata que Ele mandou. Então não adia a obediência, tenha prontidão. Eles não hesitaram, não discutiram, não pediram tempo para pensar, não duvidaram, não questionaram, não impuseram condições. Eles simplesmente obedeceram. Simples assim. Simplesmente obedeceram imediatamente ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus é, sem dúvida alguma, urgente. O chamado de Jesus é urgente. Há quanto tempo o Senhor tem chamado você para sair da sua zona de conforto, para sair da sua acomodação? Quanto tempo o Senhor tem chamado e quantas vezes Ele já chamou? A Bíblia diz que a Jonas Ele chamou 2 vezes e a gente condena Jonas, porque ele não pegou na primeira, pegou na segunda. Mas quantas vezes nós encontramos pessoas que o Senhor já chamou 10 vezes? 11 vezes. 20 vezes. Aí você vai perguntar: mas o Senhor não para de chamar, não? Não. Quando estava com dúvida sobre o seminário, eu tinha 18 anos de idade, eu fui participar de um retiro de pastores. Meu pai era pastor, né? E cheguei lá, estava duas turmas assim, 2 pessoas assim de peso, rapaz. Uma coisa impressionante. Tabita Crowley de Miranda Pinto falando para as mulheres dos pastores. Minha mãe estava lá bebendo com ela. E para os pastores, propriamente, estava o Russell Shedd. E eu colei com o Shedd os 2 dias daquele acampamento. Dos pastores, eu não largava do pé dele. E eu conversando com ele,
sobre chamada, ele disse para mim: Marcos, chamada é que nem cachorro atrás. Ele só para de correr quando morde, meu filho. Então não fique preocupado se você vai ser chamado, se você é chamado ou não é chamado. Vai morder você. Esse negócio vai pegar você, não tem jeito, não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu tinha um exemplo desse dentro da minha casa. Hoje de manhã eu falei, meu pai foi para o seminário com 39 anos de idade, fugindo. Não fuja. Diga logo, sim, Senhor. Como nós falamos de manhã, você não pode ter coragem de dizer não para o Senhor. Eu acho que você precisa ter muita coragem de dizer não para Jesus que salvou você, que deu a vida por você, que morreu na cruz no seu lugar. É muita coragem que precisa ter para dizer não. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho que ter muita coragem para dizer sim. Não, o contrário. Você tem que ter muita coragem para dizer não. Como é que você vai dizer não para o seu Salvador? Como é que você vai dizer não para o seu mestre? O Senhor está chamando você, não, Senhor, agora não. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu posso dizer para vocês de carteirinha, desses anos de ministério que Deus tem me dado, que todas as vezes que eu encontro pessoas que disseram não para Jesus, o resultado foi simplesmente frustração. Frustração. Nunca se esqueça que os planos de Deus são muito melhores que os seus. Nunca se esqueça que os planos de Deus são muito mais elevados que os seus planos. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, assim os planos de Deus são maiores, são mais elevados, são melhores do que os meus, do que os seus, do que os de todos nós aqui juntos. Então não diga não para o Senhor, diga sim e diga logo. Porque o chamado é urgente. Não é para daqui a algum tempo, quem sabe. É para agora, é para hoje. É para hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios algo muito interessante. Quem tem juízo, colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Quem tem juízo, colhe no tempo certo. Quem tem juízo não perde o time da colheita. Não perde o tempo da colheita. E qual tem sido a sua atitude em relação à colheita? Jesus disse que quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Você não pode olhar mais para trás. Tem que olhar para frente, olhar para Jesus e olhar para aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Quarto lugar, quando Jesus nos chama, devemos responder com submissão. Prontidão e submissão. O chamado de Jesus é soberano. É Ele quem manda. É Ele quem governa a nossa vida. O chamado de Jesus é direto, imperativo, soberano. Jesus não deu explicações nem ofereceu vantagens. Interessante isso. Ele não deu explicações e nem ofereceu vantagens. Se você me seguir, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai receber isso, vai receber aquilo. Ele não falou nada. Ele disse simplesmente, sigam-me, venham após mim, venham atrás de mim. Esse é o lugar de todo discípulo de Jesus. Esse é o lugar de todo radical. Esse é o lugar de todo aquele que serve. Sempre atrás, nunca na frente. Nunca na frente. Atrás de Jesus, nós estamos dizendo, pode virar para a direita, pode virar para a esquerda, pode seguir em frente. Eu estou atrás, eu estou submisso àquilo que Ele está fazendo. Eu estou submisso à autoridade dEle sobre a minha vida. E nosso querido Shed disse que um dos grandes problemas que nós temos em relação à visão, ou à missão que o Senhor nos confiou, é que normalmente a autoridade de Jesus nas nossas vidas está defasada. Quando a autoridade de Jesus sobre nós está defasada, a gente não consegue ir atrás dele. A gente passa à frente dele, deixa ele comendo poeira para trás da gente. A gente deixa ele para trás. Não deixe jamais que a autoridade de Jesus sobre a sua vida fique defasada. Não deixe jamais.
Ser discípulo é simplesmente andar atrás de Jesus. Ser discípulo, ter submissão, é simplesmente deixar Cristo conduzir a vida. E essa tem sido uma realidade na sua vida. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ver juntos esse texto que é a divisa do discípulo de Jesus. Vamos lá? Dizia Jesus: se alguém negue-se, tome e siga-me. E siga-me. Ele disse mais, né? Paulo disse mais o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. E as considero como o quê, irmãos? Como o quê? Esterco. As considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo renunciou tudo. Ele está falando aqui que ele renunciou à sua posição, ele renunciou a toda a sua condição que tinha perante a comunidade judaica. Ele era o cara formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da sua época. Ele renunciou tudo por causa do seu amor a Jesus. Só se submete a Jesus quem ama Jesus sobre todas as coisas. Só se submete a Jesus quem o ama sobre todas as coisas. E por isso Jesus disse: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não pode ser. Não pode ser meu seguidor aquele que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Eu não sei o que Jesus está exigindo de você, não sei o que é que Ele deseja que você deixe. Qual é o seu barco, qual é a sua rede que você precisa deixar para trás. Mas certamente Ele está chamando você para fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. E por último, o chamado de Jesus é para um compromisso radical. Quando Jesus nos chama, devemos responder com um compromisso radical. Diz o texto que simplesmente os discípulos o seguiram. Querem coisa mais radical do que essa? Simplesmente o seguiram. O seguiram. Lucas 6, verso 40, diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, ser parecido com o seu mestre, ser idêntico ao seu mestre. Ser discípulo de Jesus é permitir que Ele nos molde como Ele bem desejar. Isso é ser radical. Ser discípulo de Jesus é colocar-se de forma maleável nas mãos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é deixar as redes, deixar o barco, é ter Jesus como prioridade absoluta da vida. Ser discípulo de Jesus é ter um compromisso de vida com Ele. É isso que o Senhor quer fazer de você e através de você. Você está disposto a realmente colocar-se nessa condição? O Senhor Jesus disse que o tempo está cumprido. Essa foi a mensagem dele. O tempo está cumprido. Há pelo menos duas palavras no Novo Testamento para tempo. A palavra cronos, de onde vem cronômetro, de onde vem o tempo cronológico, o tempo que se conta, né? O tempo que anda e que nunca volta. Nunca volta. É maravilhoso a gente lembrar disso e pensar que o nosso Deus é autoexistente. E o nosso Deus é eterno. E como Deus é eterno, Ele é antes do tempo. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse.
Fantástico isso. Por isso o salmista disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 1. Mas a outra palavrinha para tempo não é a palavra cronos, mas é a palavra kairos. E a palavra kairos significa oportunidade, tempo oportuno. E quando Jesus disse que o tempo está cumprido, ele disse, o kairos está cumprido. Ou seja, a hora chegou. O momento é este. A hora é esta. A hora é esta. A hora da colheita chegou. O momento chegou. Quando Paulo disse que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, ele estava dizendo, aproveitemos bem cada oportunidade, porque os dias são maus. É kairos que está lá em Efésios capítulo 5. Esse é o momento, essa é a oportunidade. O Brasil está numa crise terrível, está num momento terrível, num dos momentos mais difíceis da sua história. Mais difíceis da sua história. Rio de Janeiro, né? Com a sua liderança política na lama, todo mundo na cadeia. Todo mundo na cadeia. Gente que governou o Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, estão todos na cadeia. Parece que resolveram fazer um encontro de casais lá em Benfica, lá dentro da cadeia. Né? Marido e mulher, todo mundo lá, todo mundo preso lá dentro, uma coisa de doido, né? Coisa de louco. Rio de Janeiro na lama. Crise é sinônimo de oportunidade. Esse é o momento de fazer diferença. Essa é a hora da igreja se levantar. Bill Hybels diz que a igreja é a esperança do mundo. Quando ela vive o Evangelho, quando ela segue Jesus de uma forma radical, quando ela responde ao chamado de Jesus de forma radical, ela é esperança para o mundo. Há esperança para o Rio de Janeiro, há esperança para o Brasil, sim. Se eu e você não deixarmos a autoridade de Jesus sobre nós defasada. Se eu e você respondermos sempre sim a Jesus, pode contar conosco, pode fazer de nós aquilo que tu bem quiseres. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Agora é o tempo de fazer diferença. De mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história de transformação desta nação, de encarar a miséria e mostrar compaixão.